O nosso amigo Alexandre Carvalho 3029 perguntou aqui no vídeo como comprar ações baratas usando opções, mais especificamente aqui como que a gente consegue através das puts comprar ações mais barato do que elas custam hoje no mercado. E a dúvida dele foi a seguinte: Milton, em caso de uma opção de venda de call coberta virar pó, você tem que alterar o preço médio da sua ação na carteira? E existem basicamente duas respostas para isso. A primeira é que não, você não precisa alterar o preço médio da ação na sua carteira para efeito de declaração do imposto de renda. Porque o que é importante na declaração do imposto de renda? A Receita Federal saber o quanto você pagou naquelas ações. Então o prêmio ele não entra diretamente aí, porque quando você vende uma call, você é obrigado a vender as ações. E quando a call ela vira pó, isso quer dizer que não houve nenhuma negociação em cima das ações. Então você aqui vai auferir os lucros da venda da call, ok? E aí você vê se precisa ou não pagar uma DARF. Mas isso não altera o seu preço médio. O que altera o seu preço médio é quando você consegue comprar ações através da venda de put, porque aí você vende a put, se ela for exercida, você é obrigado a comprar as ações. Aí sim o valor do prêmio da put elas é incorporado no seu preço médio, mas quando uma venda de call vira pó, ela não é incorporada ao seu preço médio. O que acontece que eu já vi algumas pessoas fazerem é o tal do yield on cost. O que acontece? Sempre que a pessoa recebe um dividendo, ela desconta aquele dividendo do seu preço médio. E aí, internamente, o preço médio que ela acompanha através das suas planilhas ou aplicativo, ela vai fazendo esse desconto também em venda de call. Mas não é uma obrigatoriedade em termos de Receita Federal, mas algumas pessoas gostam de saber ali no detalhe quanto que aquela ação realmente está custando para ela de fato. Então assim, vai muito do seu gosto e daquilo que você quer acompanhar. Se você quer acompanhar no mínimo detalhe ali nas suas planilhas, faz sentido. Todo dividendo que você receber, você vai lá e desconta do seu preço médio. Toda venda de call que você fizer, você vai lá e desconta do seu preço médio. Mas para efeito de declaração de imposto de renda, é sempre o quanto você pagou naquelas ações. Se você gosta desse tipo de vídeo onde eu tiro as suas dúvidas aqui, além, é claro, de já tê-las respondido nos comentários, deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para dar aquela ajudada no canal, beleza? Vamos para a próxima aqui do Marcos Roberto. Ele deixou essa pergunta aqui no vídeo também de venda de put, na venda de put na prática. Olá Milton, boa noite. Quando faço uma venda de put, eu ganho o prêmio na hora, ok? Em qual cenário eu fico com 100% do prêmio? A dúvida do Marcos é uma dúvida básica, eu já respondi em vários vídeos aqui como é que funciona o risco sobre a compra, sobre a venda de uma put e quando a gente ganha. Então existem basicamente três maneiras de uma operação acabar. E é aí que você vai chegar no qual delas você fica com 100% do prêmio. Porque a primeira já é a sua resposta, quer dizer o quê? No dia do vencimento da opção vendida, a sua opção ela continuar OTM ou ATM. Quer dizer o que isso? Se a opção vendida não der exercício, ela vira pó, ela não vale mais nada e ela morre sem valor algum lá no dia do vencimento. Isso quer dizer duas coisas: quem comprou a put perdeu 100% do valor investido e quem vendeu a put, que é o seu caso aqui, Marcos, você fica com 100% do prêmio. E aí, óbvio, eu até deixei no comentário, esse 100% é o valor bruto. Aí você precisa oferir os lucros do mês e apurar se é preciso ou não pagar uma DARF. Então este é o cenário 1. O cenário 2 de uma operação com venda de put é quando você atingir um lucro de 65% ou mais ou menos, depende do seu parâmetro, você vai lá e recompra a put. Então você está encerrando a operação, você não deixou ela ir para o vencimento, você apenas encerrou por conta própria. E aí o seu lucro depende de quanto você pagou para comprar e zerar aquela posição. Essa é a segunda maneira de sair de uma operação de venda de put. E a terceira é lá no exercício a opção ficar ITM
Se ela ficar 1 centavo ITM, ela vai para exercício. E o que acontece no exercício de uma venda de call? Você é obrigado a comprar as ações. Então você compra a ação vai para sua carteira e em D+2 aquelas ações serão liquidadas, igual se você tivesse feito uma compra a mercado normal. Então essas são as 3 coisas que podem acontecer numa venda de put. E a primeira aqui é você ficar com 100% do prêmio quando lá no dia do vencimento as opções ficarem fora do dinheiro. E no vídeo Garantias e Coberturas nas Operações com Opções, o Alexandre Carvalho deixou uma dúvida um pouco mais completa aqui, se tratando da Orama, e eu quero responder aqui igual eu respondi para ele, detalhe a detalhe, pergunta a pergunta aqui. Então o Alexandre de Carvalho ele deixou a seguinte pergunta aqui pra gente, na verdade são 4 perguntas. Boa noite, Milton, ótima aula, parabéns. Porém fiquei com uma dúvida. No caso, a corretora é a Orama e vamos supor o seguinte exemplo. Tenho 20 mil reais em ações e não tenho dinheiro na corretora, só tenho as ações mesmo. E quero vender 100 puts de uma ação no strike em 50 reais e um prêmio de R$1 em cada. Ou seja, eu receberia 100 reais de prêmio. Até aqui tudo certo. O que quero saber são as 4 coisas. Primeiro, nesse caso, minhas próprias ações garantem a minha operação, mesmo eu não tendo dinheiro na corretora? Sim. Só o fato de você ter ações na corretora, elas já servem para você como cobertura nas operações vendidas. Isso de forma automática, sem que você tenha que fazer nada na corretora. Então sim, a primeira pergunta é, os seus 20 mil em ações, elas cobrem as suas operações até um limite de menos de 20 mil, que foi uma das coisas que a gente vai chegar aqui embaixo. Segunda pergunta dele é, preciso fazer alguma coisa na corretora Orama? Avisar que quero deixar as minhas ações de garantia ou é automático? É automático para ações, mas se você conferir esse vídeo aqui, garantias e coberturas nas operações, você vai ver que não são só as ações que você pode deixar como cobertura ali das suas operações. Você também pode deixar títulos do Tesouro Direto, porque além de você utilizá-lo como garantia, ele ainda vai estar rendendo ali para você. É uma ótima estratégia de continuar rendendo 1% ali, depende, lógico, da taxa de juros que a gente estiver no momento, mas você tem o dinheiro rendendo e mais o lance da put que você recebeu o prêmio. Então imagina que você tem 2 vezes o dinheiro rendendo para você. Então isso é uma ótima saída para quem não tem só ações, tem também dinheiro. Ou também um CDB. Mas para Tesouro Direto e para CDB, você precisa pedir ao seu assessor ou no suporte ali da Orama para que eles coloquem essas aplicações como garantia nas suas operações com opções. De forma automática é a sua carteira de ações em renda variável, de forma manual Tesouro Direto e CDBs também entram. Lembrando que o Tesouro Direto, se eu não me engano, a partir de um título inteiro que você consegue disponibilizar. Então se você tiver ali metade de um título, você não consegue dispor para garantias, precisa ser no mínimo uma unidade inteira do Tesouro Direto. Terceira pergunta aqui é, nesse caso do exemplo, como eu tenho as ações, eu não teria chamada de margem. Isso, nesse seu exemplo, você não teria chamada de margem, porque as suas ações elas dão o valor da cobertura total para você. Então você não tem chamada de margem. Se você fizesse uma posição maior do que o dinheiro disponível, aí sim o banco travaria a margem com o dinheiro que você tem em ações e também pediria mais margem através da chamada de margem que é feita pela B3. 4. A chamada de margem tem alguma taxa? A chamada de margem não tem uma cobrança de taxa ali, mas ela prende aquele valor e ela vai debitar aquilo da sua conta ali na corretora. Se você não tem dinheiro na corretora, quem vai te cobrar juros é a corretora, não a B3 que está fazendo a chamada de margem. Então, se você tiver chamada de margem de R$100, são R$100 que vão ser bloqueados da sua conta. Se você não tiver aqueles R$100, você vai ficar devendo R$100 para a corretora, o que pode acarretar sim juros. Então é sempre bom ter esse cuidado, mas a Orama ela normalmente te manda ali no mesmo instante que você fica com uma posição negativa na sua conta corrente, ela te manda um e-mail dizendo para você transferir recursos.
Então assim, a não ser que você seja muito esquecido e não leia e-mails e tal, pode acarretar de você pagar juros para a corretora sim, mas a chamada de margem em si não tem cobrança. Outro ponto que é muito interessante é não deixar a chamada de margem acontecer, porque justamente você poderia ter um dinheiro ali no Tesouro Direto, no CDB, que estariam rendendo para você. Então você tem 100 reais, vamos supor, de chamada de margem, aqueles 100 reais são 100 reais que a B3 pega, não vai estar rendendo juros sobre aqueles 100 reais. Se esses 100 reais estivessem num CDB, num Tesouro Direto, estariam rendendo juros esses 100 reais. Então um ponto importante, não tenha medo da chamada de margem, mas ela não faz muito sentido para a gente que está em busca de prêmio de 2, 3%. Quanto mais a gente ganhar, melhor é para as nossas operações e melhor é para o nosso bolso. E também tem dois pontos importantes sobre essa dúvida que eu coloquei aqui no comentário. Primeira, os 20 mil que você tem em ações não são 20 mil em garantias. Existe um deságio que tem um cálculo que a própria B3 tem sobre isso, então depende das ações que você tem em carteira. Mas pode ser que o deságio esteja ali por volta de uns 30%. Então seus 20 mil valem menos do que 20 mil para efeito de garantias nas suas operações. E pessoal, isso aqui eu digo em todos os vídeos, tanto de venda de call como de venda de put. Se você vende put e não tem o dinheiro para comprar as ações caso elas vão para exercício, você está fazendo uma venda a descoberto. Você vai ser obrigado a comprar de qualquer maneira as ações e vai ter um prejuízo financeiro real se você fazer venda a descoberto. E fazer venda a descoberto é ruína no mundo das opções. Eu não sei se o seu nível aqui é de iniciante ou se você já tem um certo conhecimento sobre o assunto, mas se você é iniciante, não faça venda a descoberto. Não venda put sem ter o dinheiro para comprar as ações e não venda call se você não tem as ações para entregar no dia do vencimento, ok? Fica meu aviso aqui. E se você gostou desse vídeo, eu vou deixar esse outro aqui, onde eu falo dos riscos da trava de alta com put. É muito importante que você assista esse vídeo. Dá uma olhada lá.